pleito de pseudo-golpe é uma farsa. Farsa para atingir Jair Messias Bolsonaro. Golpe, tentativa de golpe. Artigo 359 do Código Penal diz o que é tentativa de golpe. É o uso de violência ou de ameaça grave para a abolição do Estado democrático de direito, cerceando e impedindo o livre exercício dos poderes constitucionais. Lula foi impedido de ser presidente? Sim ou não? Os ministros do STF foram impedidos? Sim ou não? Os deputados e senadores foram impedidos? Sim ou não? Que golpe? Meia dúzia de baderneiros? Cadê o canhão? Cadê a bomba? Cadê a metralhadora? Safadeza política, molecagem para atingir Bolsonaro. Agora eu vou passar para um outro assunto e eu quero a máxima atenção. Porque o Estado democrático de direito no Brasil está em perigo. Preste atenção à história. Preste atenção à história. A partir da promulgação da Constituição em 1988 até março de 2019, o Brasil viveu uma democracia plena. Não tinha problema dizer fora Lula, fora Temer, fora FHC, fora Bolsonaro, abaixo o STF, abaixo o Congresso Nacional. Agora escuta essa, hein? O PT, em 2016, e não adianta apagar não, eu printei o site do PT. Eu printei, não adianta apagar. Em 2016, o PT diz o seguinte: Alexandre de Moraes, então, ministro da Justiça de Temer, o PT chamou ele de golpista e de que recebeu 4 milhões de reais de uma empresa que estava sendo investigada pela PF. O PT insinuou que Alexandre de Moraes é corrupto. Sabe o que aconteceu? Nada! Nada! Em 2017, Alexandre de Moraes dá o troco no PT. Numa faculdade, Alexandre de Moraes diz que os governos do PT, governos de ladrões, por isso foram colocados para fora. Também nesse período, o excelentíssimo senhor ministro do STF, Gilmar Mendes, disse o seguinte: está tudo registrado na imprensa, que o Brasil era uma democracia, era uma criptocracia. Isso é, Estado governado por ladrões. E que se não fosse a Lava Jato, o PT ia ter dinheiro para vencer eleições até 2038. Palavras do ministro Gilmar Mendes. Depois, o atual presidente do STF, Barroso, no plenário do STF, disse, olha o que é que ele fala, que a Lava Jato mostrou um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Agora, página. Gilmar Mendes chamou o PT de ladrão. Alexandre de Moraes chamou o PT de ladrão. Barroso chamou o PT de ladrão. Agora, o deputado Nicolas e o deputado Gilvan da Federal foram indiciados porque chamaram Lula de ladrão. Me ouçam agora cuidadosamente com muita atenção, por favor. Por favor, muita atenção. A partir de março de 2019, Alexandre de Moraes assume o inquérito imoral e ilegal das fake news. Por que é imoral e ilegal? Porque ele é vítima, delegado, procurador, investigador e juiz. Uma aberração jurídica. E por que é ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público, que é obrigatório, segundo o artigo 129 da Constituição. A partir de 2019, escutem, Alexandre de Moraes introduz o crime de opinião. Escuta, minha gente, na democracia, ninguém tem medo de falar. Na ditadura, eles não têm medo de calar o povo. Na democracia, a opinião é livre. Na ditadura, a opinião é crime. E vocês sabem o que Alexandre de Moraes fez? Cerceou redes sociais do povo, censurou deputados, fez uma lambança. Eu pergunto a vocês, qual é o crime do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso e ficou paralítico por um acidente? Matou? Não. Roubou? Não. Estuprou? Não. Sabe por que ele foi preso? Crime de opinião. Por que o deputado Daniel Silveira está preso até hoje? Roubou? Não. Matou? Estuprou? Crime de opinião. Por que Alan dos Santos está foragido na América e a turma do Hipócrita e outros mataram, roubaram, estupraram? Crime de opinião. Mas a saga do ditador Alexandre de Moraes não para. Em 2023, escuta, gente, eu estou falando de história. Em 2023, Alexandre de Moraes ameaça suspender o Telegram. Sabe por quê? Porque essa plataforma deu um alerta àqueles que a utilizam, dizendo do perigo de ser aprovado o PL, Projeto de Lei das Fake News. Projeto de Lei das Fake News, porcaria nenhuma. Projeto de censura.
pela esquerda e por Alexandre de Moraes. E aí, minha gente, pasmem, o jornalista internacional da Globo, Jorge Pontual, diz em alto e bom som: fico admirado de ver jornalistas apoiando a censura, e ele vai dizer uma pérola: nenhuma autoridade tem o poder de dizer o que é verdade, mentira, fake news ou não nas redes sociais, pertence ao usuário. Nenhuma nação democrática do mundo, nenhuma, existe censura para a liberdade de opinião. Nenhuma nação. Esse jogo safado de querer controlar a rede social é para impor uma ditadura a você. Crime de opinião. Eu queria dizer uma coisa, porque há 2 anos, não é Elon Musk não, há 2 anos eu chamo Alexandre de Moraes de ditador da toga. Alexandre de Moraes, quem te colocou como censor da democracia? Quem é você para dizer o que um brasileiro pode ou não falar? Eu já vou terminar, mas escute, todo ditador tem um modus operandi. Escute isso, todo ditador tem um modus operandi. Prende alguns para colocar medo nos outros, para que ninguém o confronte. Todo ditador tem uma imprensa oficial. Sabe qual é a imprensa oficial? Repete aí. Você sabe por que a Globo é a imprensa oficial do ditador da toga Alexandre de Moraes? A Folha de São Paulo e o Metrópolis. Não foi eu não. Folha e Metrópolis declarou que numa canetada Alexandre de Moraes derrubou multas milionárias da Receita Federal contra a Globo, jornalistas e artistas. Eu vou fazer uma coisa pra vocês. Quando você assiste o jornalismo da Globo, tem hora que eu tenho vontade de rir e outra hora vontade de vomitar. Eles fazem um malabarismo para defender o governo Lula e Alexandre de Moraes. Agora preste atenção. Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia. E eu vou provar com as leis. Escute. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 4 e 6 da Constituição. O artigo 5º é cláusula pétrea. Não pode ser mudado, quem dirá rasgado. Ele rasga a liberdade de expressão e a liberdade de consciência. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 16º, a liberdade de livre manifestação. Aquelas pessoas que estavam há meses no QG do Exército sem quebrar nada, foram levados como gado e marginais e condenados por esse ditador. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 5º, inciso 55. Todo brasileiro tem o direito do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Lula, julgado na primeira instância, condenado, recorreu à segunda, condenado, recorreu à terceira, condenado, foi ao Supremo, não deu habeas corpus. O eminente ex-ministro do STF, Marco Aurélio, declarou: Bolsonaro não pode ser julgado pelo STF. Faxineira, idosos, mulheres, homens, sem o direito de recorrer. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 53 e o 102, que fala quem tem foro, nem Bolsonaro e essas pessoas. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura, e ele impôs a censura. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 129, o senhor da ação penal é o Ministério Público, e ele jogou na lata do lixo. Agora, Alexandre de Moraes, dando entrevista para a imprensa oficial Globo, que no pseudo-golpe havia uma tentativa de matá-lo. É mesmo? Ele é vítima. Se ele é vítima, ele não pode acusar, investigar, julgar. Ele rasga o devido processo legal. É ilegal. Ele está na frente desse inquérito. Eu vou para perguntas finais. Escute isso. Escute isso, senhores. Eu não vim aqui atacar a STF. Mas eu pergunto. A maioria dos ministros do STF não concordam com Alexandre de Moraes. Vocês não podem se calar. Alexandre de Moraes está jogando o STF na lata do lixo da moralidade. Mas eu não vou deixar escapar. Os senhores comandantes militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, o chefe. Tá vendo a vaia para onde está indo, né? O chefe do Estado-Maior Conjunto. Escute isso aqui.
Coronel Cid, um dos mais brilhantes militares. O chefe dele deu nota máxima para ele ser promovido. A carreira desse brilhante oficial sendo detonada por esse ditador. Outros militares presos. Militares, oficiais, generais de 4 estrelas, com folha corrida de serviços prestados à nação, sendo tratados como delinquentes e a Polícia Federal na porta deles. Se esses comandantes militares honram a farda que veste, renuncie dos seus cargos. E nenhum outro oficial de 4 estrelas assuma até que haja uma investigação profunda do Senado. Que dirá de Felipe Martins, um jovem inteligentíssimo, preso por pura safadeza? Agora chegou a vez. Senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até aqui, frouxo, covarde, omisso. Escute, Rodrigo Pacheco envergonha o honrado povo mineiro que elegeu ele. E os outros senadores, grande parte, aqui tem uma minoria que não concorda com isso, mas grande parte comprado por cargos desse governo que se omitem. Seu Rodrigo Pacheco, o senhor vai ser acusado de prevaricação. Indo para o encerramento. Eu vou dizer para vocês, diante do que Elon Musk tem denunciado, escute, Folha de São Paulo, domingo passado, editorial da Folha. Editorial da Folha, domingo passado. Alexandre de Moraes tem que parar com a censura. Agora eu vou falar o que eu acredito. Permita-me usar a minha fé. Eu digo, Deus, em nome de Jesus, uma dessas coisas vai acontecer no Brasil. Uma intervenção da justiça divina direta. Segundo, pressão do povo sobre senadores. Terceiro, a maioria dos senadores vão tomar vergonha na cara e vão permitir o impeachment de Alexandre de Moraes. Quarto, vai vir. Quarto, só um minutinho. Eu já estou, só um minutinho. Eu sei o que vocês estão falando. Ou virão à tona ainda fatos que estão escondidos e guardados e que vão vir à tona e que não vai dar escape para Alexandre de Moraes. Eu termino dizendo, Bolsonaro, tu é o cara. Você é o cara que Deus levantou nesse tempo da nação. Não tenha medo dos seus inimigos, porque maior é o que está com você do que o que estão com eles. Vai chegar a hora de Deus te honrar. Mas vamos ver essa gente ruim cair. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe Jair Messias Bolsonaro. Comigo, gente, comigo. Brava gente brasileira, longe vai, temos servir. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente brasileira, longe vá, temos servir. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Liberdade!